Sem dúvida, Maristela. A gente aqui, todo mundo conversando da equipe, dos funcionários, são ótimas lembranças, né? Tinha uma pipoqueira aqui, também aquele cheiro de cinema. É bem diferente do cinema que tem no shopping, nas salas de shopping, até porque aqui a capacidade é de mais de 900 pessoas. Então, são ótimas recordações e é um dos poucos, como você falou, em funcionamento, que ainda existe no Brasil. Esse cinema aqui, o São Luís, ele é tombado a nível estadual e ele foi construído em 1952. A história é belíssima, tanto das pessoas mais velhas como também alguns jovens que viam filmes incríveis aqui que foram exibidos. A gente traz agora essa reportagem para lembrar dessa época e também para cobrar daqui a pouco do governo do estado saber quando esse cinema tão bonito, tão importante para a nossa cidade vai voltar a funcionar. Cinema São Luís. O letreiro vermelho é tradicional, às margens do rio Capibaribe e perto da ponte do Arte Coelho. Passar por aqui e olhar para este prédio é lembrar de filmes do passado, de encontros de famílias. Agora, por enquanto, estamos vendo um filme de abandono. Tudo fechado há mais de um ano. A porta principal, as bilheterias e uma calçada interditada com tapumes. A obra do governo do estado está praticamente parada. O pedestre tem medo de passar por aqui. Eu tenho muito medo desse lugar, principalmente pela estrutura que pode cair sobre alguma pessoa. Essas barras escondidas aqui, pode sair alguém e abordar qualquer um, mesmo tendo parada de ônibus, mas é assustadora. A marquise, cheia de infiltrações e com ferros expostos, ameaça cair. Felipe Soares é cineasta e ganhou 2 prêmios com curtas-metragens pernambucanos. O São Luís, para ele, é magia, paixão, emoção em família. Aos 10 anos, né, ainda criança, meu pai me trouxe para o Cinema São Luís, né, para ver a filmografia nos Trapalhões, né. Então, assim, quando eu entrei no cinema, então ver a luz, ver aquele espetáculo todo, as crianças, toda aquela iluminação, tudo, aquilo foi um momento mágico para mim, né. E aí, 2 décadas depois, né, eu volto para o cinema, mas dessa vez como cineasta, né, dirigindo meu próprio filme, e meu pai como protagonista desse filme. E quando a gente vê acho que mais de um ano, né, ele parado, né, então é triste. O São Luís é um dos últimos cinemas de rua do país. Foi inaugurado em 6 de setembro de 1952. Um espaço grandioso para 1.340 pessoas, mais do que o dobro de salas de cinemas instalados em shopping centers. Carlos Camara é cineasta, já produziu 16 curtas-metragens, quase todos exibidos aqui. Foi a tela do Cinema São Luís que projetou a carreira dele. O São Luís é o que restou do cinema de rua, sabe? Porque o São Luís vamos dizer, a única sala que ficou, porque nós tínhamos o Arte Palácio, nós tínhamos o Trianon, nós tínhamos o Veneza, e eles foram sumindo, né? E o São Luís foi o nosso, vamos dizer assim, o nosso grito de guerra. E essa sala, ela faz parte da cidade, é como se fosse um ente querido e que precisa ser cuidado, precisa ser preservado. É um sentimento de que o poder público não tem uma preocupação pelo nosso cinema. Este ano fizemos 2 reportagens, nos meses de maio e junho, para cobrar a conclusão da obra do Cinema São Luís. Mostramos lojas fechadas e comerciantes prejudicados por causa do abandono. Eles falaram também da calçada suja e de pessoas que se escondiam no local. Mostramos também o protesto de profissionais que produzem filmes em Pernambuco. Depois de mais de um ano, o cinema continua fechado e o governo não autorizou a nossa equipe para filmar lá dentro. Ou seja, não sabemos o que foi feito de recuperação. No portal da Transparência do governo de Pernambuco consta a informação de 5 licitações em andamento para a recuperação da fachada, do sistema elétrico, do ar-condicionado, da compra de equipamentos, do projetor do cinema. Os valores somados são de quase R$ 2 milhões. Antes havia aqui
a placa com a informação do início da obra e do fim da obra. Agora, nem isso tem mais. Longe de placas que não têm prazo de conclusão e que não mostram todas as licitações que estão acontecendo, saímos daqui da Aurora, do Capibaribe, e conversamos com o crítico de cinema e professor universitário Rodrigo Carreiro. Ele ensina cinema na UFPE. Esta sala funciona quase todos os dias para exibição de graça de filmes brasileiros, pernambucanos e de outros países. Aqui eles também promovem debates. São eventos culturais que antes também aconteciam no Cinema São Luís. Para Rodrigo, o pernambucano perde um pouco da identidade quando não tem um cinema de rua. Os cinemas de rua foram perdendo espaço e hoje em dia eles são basicamente uma relíquia que a gente pode comparar assim, mais ou menos como se fosse uma igreja para os cinéfilos, né? Para o grupo dos cinéfilos, as pessoas que estão na comunidade cultural, que vivem essa comunidade de uma forma mais intensa. Por mais que a gente saiba que exista uma dificuldade muito grande de manutenção dessas salas, porque são muito caras, e é por isso que eu diria que é impossível para uma sala do tamanho e da importância simbólica de São Luís sobreviver sem ajuda governamental. Bruno, a gente vê um prejuízo, Bruno, tão grande para a nossa cultura, para as nossas produções, também para a nossa economia. Você está acompanhado agora de um representante da Fundarp. E claro que a pergunta que fica é esta: quando que novamente o Cinema São Luís vai abrir as portas? A gente já tem uma data, um prazo para isso? A gente vai então, vamos dizer assim, apertar o Frederico Almeida, que é superintendente de Planejamento e Gestão da Fundarp, que é a Fundação de Patrimônio Artístico e Histórico de Pernambuco. Eu só queria também acrescentar, Maristela, porque é muita lembrança, né, que a gente tem daqui e a gente fica com essa saudade, a gente fica querendo que volte a funcionar. A gente estava falando que quando a gente viaja, talvez para um outro país, um outro estado, a gente quer ter desse espaço um espaço turístico, né, que as pessoas conheçam esse lindo cinema. Frederico, Maristela, lá no nosso estúdio, já estava perguntando para o senhor quando é que volta a funcionar. Boa tarde. Bom, boa tarde, Maristela, boa tarde, Bruno, boa tarde a quem nos vê. Mas isso é a batalha que a Fundarp está buscando, é abrir para o público. Você está falando isso e é isso que ele merece ser aberto e ser disponibilizado para essa população. Realmente é um espaço de lembranças, é um lembranço de memórias, um dos poucos cinemas de rua do Brasil. Então, nós estamos trabalhando arduamente para que devolver ao público essa coisa. Infelizmente, ele está interditado por um colapso que existiu. Em 6 de fevereiro de 2023, houve uma grande precipitação de águas pluviais, que houve um colapso geral no sistema de captação de águas pluviais do cinema. E isso causou um desmoronamento parcial do forro de gesso decorado, todo ele trabalhado e tombado com todos os cuidados, né, que a gente precisa ter. Prejuízo muito grande, né, Frederico? Prejuízo muito grande, né? Primeiro tivemos a equipe da Fundarp teve que fazer um estudo aprofundado das reais causas, né? E a gente descobriu que tinham problemas sérios, inclusive da tubulação de descidas de água pluviais, que são de ferro fundido, antigas, e que não mais suportavam a coisa pela ferrugem, pelo envelhecimento e tal. Então, isso está sendo substituído, essa tubulação? Exatamente. Nós estamos fazendo a substituição do sistema de esgotamento de águas pluviais do cinema, para que a gente cesse a causa, né? E depois vem o trabalho mais delicado, que seria a restauração e a consolidação do forro de gesso. Esse a gente está trabalhando e foi isso que causou a interdição do cinema. O perigo, porque são 10 metros de altura, com placas de gesso desprendendo do forro, do teto caindo, e isso a gente não podia deixar em risco a população. Então estamos aqui com todo cuidado, interditado o cinema,
até que a gente faça essa consolidação e esse trabalho. Mas eu quero dizer que a equipe da Fundarp está arduamente fazendo o projeto, ou melhor, o projeto do forro já está pronto, o projeto, a parte de captação de águas está sendo executado, já contratado, e estamos aguardando os recursos que já estão disponíveis pela Lei Paulo Gustavo. Eu queria perguntar para o senhor, nesse tempo de 1 ano, que a gente sempre cobra, o que já foi feito, e a gente falou em 5 licitações, mas vocês já estão na captação de outros recursos por causa da destruição do forro de gesso. Todo esse dinheiro já está garantido, já está aqui nos cofres do governo do Estado para que a gente termine toda essa reforma? Já estão disponibilizados na Secretaria de Cultura, já estão disponibilizados os recursos provenientes da Lei Paulo Gustavo. E é esses recursos que nós estamos somente trabalhando a parte burocrática para iniciar o processo de licitação para a restauração do forro. Além disso, a gente deve fazer trabalhos de requalificação e de acessibilidade, colocando elevadores, fazendo a parte de restauração dos elementos integrados do cinema, e que são custos mais ou menos previstos para 3 milhões e 600, para que a gente possa entregar totalmente restaurado e requalificado para a população. A gente agradece a Fundarp, a Frederico Almeida, e ele estava me falando antes que isso vai levar um certo tempo, aproximadamente 1 ano, para que toda essa requalificação esteja pronta. Maristela. Bom, Bruno, se tem projeto e tem recurso, nós já conseguimos avançar de alguma forma, né? Então a gente espera que o mais breve possível o cinema possa abrir as portas novamente.